Senhoras e senhores, bom dia. Por gentileza, solicitamos a atenção de todos. Por favor, tomem os seus lugares. Em nome da organização do evento, solicitamos aos portadores de aparelhos móveis ou celulares que durante as palestras os mantenham desligados ou em módulo silencioso, por favor. Honrados e agradecidos por vossas presenças, damos início ao segundo dia de atividades do terceiro Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública. O evento é uma realização da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, IDG, e conta com o patrocínio da Transpetro, Banco do Nordeste do Brasil, Governo do Estado do Ceará e Prefeitura Municipal de Fortaleza, tendo o apoio da Federação do Comércio e Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará, FEComércio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Câmara Municipal de Fortaleza, Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, Jornal O Povo, Conselho Regional de Administração do Ceará, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, tendo a organização da Casa de Eventos. Em nome da organização do evento, informo também que os certificados de participação serão entregues hoje, logo após a última palestra da tarde, na secretaria do evento. E as apresentações que forem autorizadas pelos seus palestrantes estarão disponíveis a partir do dia 30 de abril, terça-feira, no site www.direitoce.com.br. E neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da 5ª sessão técnica com o tema Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas na Administração Pública. O senhor membro da Comissão de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, Antônio Avartanhas de Souza. Em nome da organização do evento, informo que devido ao falecimento do senhor Lino Martins da Silva, a palestra será proferida pelo senhor coordenador técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, José Wesley da Silva, o qual convido ao palco. Neste momento, peço a compreensão de todos os participantes, pois em homenagem ao professor Lino Martins da Silva, faremos agora um minuto de silêncio. Obrigada. Queiram fazer a gentileza de sentar-se. Passo a palavra ao senhor presidente da mesa. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente agradecemos ao convite que foi formulado ao Conselho Regional de Contabilidade e ao próprio Conselho pela indicação do nosso nome para a presidência da mesa
e já passamos de logo à apresentação do nosso palestrante. José Wesley da Silva, contador, pós-graduado em Gestão Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, é analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. É também membro da Comissão de Normas Técnicas e de Legislação Aplicadas em Entidades Públicas do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará. Ministra cursos nas áreas de contabilidade aplicada ao setor público, orçamento público e responsabilidade fiscal nas seguintes instituições: Escola de Administração Fazendária, ESAF, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, Universidade de Fortaleza, Faculdade Cristos, Faculdade Lourenço Filho, Faculdade Leão Sampaio, Instituição Plácido Castelo, Universidade do Parlamento Cearense, a Unipaz, dentre outras instituições. Portanto, esta é a apresentação do nosso ilustre convidado, para quem já passamos a palavra para a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Bom dia a todos e a todas. Também gostaria de agradecer o convite do Conselho Regional de Contabilidade, né? Agradecer também ao convite do professor Sabino, né, para ministrar essa palestra, e dizer que é uma responsabilidade muito grande estar aqui substituindo o professor Lino Martins, né? O professor Lino Martins, eu posso dizer que ele foi um dos meus mentores na contabilidade pública, né? Das minhas referências, porque não dizer a principal referência na contabilidade pública, o mestre Lino Martins, que tanto, né, vivenciou, não foi apenas um teórico na área da contabilidade pública, mas ele também vivenciou na prática a contabilidade, certo? E a sua vivência também prática, e nos trouxe tantos ensinamentos. Então aqui, como eu digo, uma responsabilidade muito grande estar substituindo. Vou pedir aqui licença ao Vartanense para a gente ficar aqui um pouco mais próximo aí da plateia e falar sobre esse tema tão inovador, né? Tema tão novo, que é a contabilidade aplicada ao setor público, né? Na verdade, a contabilidade pública do Brasil, ela já tem uma certa história e ela está passando por um momento ímpar, né? Ela está agora vendo uma grande transição, que eu diria que não tivemos precedentes aí desde a Lei 4.320, né? Então, o cenário da contabilidade pública no Brasil, e não só no Brasil, né, pessoal, deve se destacar que mundialmente, né, há um movimento de convergência às normas internacionais de contabilidade, não só para as empresas. A gente escuta muito falar em convergência de normas internacionais para as empresas. Acontece que o setor público ele também está passando por esse momento de transformação. Eu diria também que os contadores públicos, né, eles estão passando por um momento de turbulência, né, mas a gente sabe que depois, né, de toda turbulência sempre vem aí uma calmaria. Então, o processo de implementação é complicado, não é fácil, certo? Não há nada de fácil, realmente é bastante complexo, né? E a gente vai mostrar um pouco do que está acontecendo aqui no cenário mundial e especificamente aqui no cenário brasileiro, né? A gente vai ver que essas mudanças da contabilidade, elas não afetam só a contabilidade do governo federal, nem tampouco a do governo estadual. Essa contabilidade, essa nova contabilidade, ela deve ser implementada, não é opção, né, pessoal? É imposição. Ela deve ser obrigada, deve ser implementada a todos os municípios do Brasil, né? Aos mais de 5.500 municípios, né? Seja ele grande ou pequeno, tem que aderir a esse novo padrão de contabilidade. Passo aqui. Não está passando, você pode passar muito pouco. Então,
como a gente estava colocando, né, essa mudança na contabilidade, ela tem uma razão de ser. A gente sabe que a gente está passando por um processo aí de globalização e um processo também de mudança nas informações. Então, hoje, o cenário da contabilidade ele está se modificando, na verdade, para se adaptar à necessidade dos seus usuários. Quem são os usuários da contabilidade? Quem são? Os empresários? Também, né? Os empresários, eles são usuários da contabilidade da sua empresa. Usuário em que sentido? Não é porque ele faz a contabilidade. O usuário é que ele se utiliza da informação gerada pela contabilidade, né? A contabilidade, na verdade, ela tem, né, como objetivo a geração de informação, né? A geração de informação para a tomada de decisão. Uma empresa, então, o gestor utiliza a contabilidade para isso, para tomar decisão. E no setor público? Quem são os usuários da contabilidade, pessoal? Gestores, né? Os prefeitos, governadores, né? Os tribunais de contas são usuários da contabilidade para quê? Para aferir se as prestações de contas elas refletem realmente, né? Elas estão de acordo com o que demanda as normas, né? Jurídicas, contábeis, orçamentárias. E também a contabilidade pública ela tem um usuário ímpar que as empresas não têm, que é cada um de nós, né? Apesar de a nossa cultura ainda não ser, a gente ainda não tem a cultura de saber quanto que o gestor está gastando, saber quanto que o gestor orçou e quanto que ele gastou, quanto que ele executou despesa na área da saúde, da educação, da infraestrutura, mas tudo isso hoje está lá na internet, né? A gente vai falar aqui um pouco, né, da Lei Complementar 131, que ela obriga que toda a sua contabilidade, ou seja, o pagamento pormenorizado de cada credor tem que ser divulgado na internet. O seu valor, qual foi a despesa, para que foi? Foi para energia elétrica? Foi um pagamento pela locação de um veículo? Né? Tem que estar lá tudo divulgado na internet, tá certo? Então, a gente tem uma necessidade, né? Hoje a gente tem uma nova necessidade em face dessas mudanças. Então, o usuário da contabilidade, ele tem uma nova necessidade em função da globalização. Então, como eu disse, por conta desse processo de mudança, passa-se a ter uma nova, eu diria, uma necessidade de se adaptar ao novo. Então, os seus usuários, controle interno, controle externo, os gestores, os investidores, a população. O investidor, lá no meu município não tem investidor, não tem nem empresa, certo? Mas o governo federal tem, né? Hoje, cada um de nós, se a gente quiser, a gente pode acessar o site lá da Secretaria de Tesouro Nacional e comprar títulos do Tesouro. Então, de certa forma, nós somos investidores do governo. Nós refinanciamos a dívida do governo. Então, a gente quer saber também se o governo, se eu comprar aquele título, ele vai ter condições financeiras de me pagar, né? É como uma empresa. Como é que eu vou comprar título da empresa, de uma empresa, se eu não sei da saúde financeira da empresa? Então, eu preciso entender pelo menos um pouco de contabilidade, certo? Eu preciso entender pelo menos um pouco das demonstrações contábeis, do que é um balanço. Claro que a gente não precisa ser expert, né? Mas a gente precisa ter pelo menos uma ideia do que é um ativo, do que é um passivo, um grau de liquidez, certo? E o governo também demonstra os seus balanços. Então, através dos balanços do governo, a gente consegue saber se ele vai ter condições de nos pagar aquele título que a gente vai comprar, né? Que a gente vai adquirir do governo. E a população, logicamente, eu colocaria aqui como principal usuário da contabilidade, é a população. Por quê? Enfim, tudo que se paga na administração pública vem de onde, pessoal? Vem do nosso bolso, né? Ah, não, mas espera aí, Wesley, está errado também, porque lá no meu município, a maioria dos recursos do município não é tributo. A maioria dos recursos do município vem do fundo de participação que vem do governo federal. É uma transferência, certo? Mas essa transferência tem como base o quê? Outro tributo, né? Que é o quê? O imposto de renda e o IPI. Então, de certa forma, também saiu do nosso bolso. Bom, esse cenário de mudança, né?
no cenário internacional, ele foi aí encabeçado pela Federação Internacional de Contadores, né? A Federação Internacional de Contadores, ela editou 31 IPSAs, né? O que são as IPSAs? São as normas internacionais de contabilidade para o setor público, certo? Exclusivas para o setor público, né? Então, no Brasil, aí tem uma história, que eu já coloquei para vocês, da contabilidade, né, de regras contábeis, desde 1922, né, com o Código de Contabilidade. Só que esse Código de Contabilidade aí, ele surgiu, foi aplicado somente ao governo federal, não era aplicado aos municípios e nem tampouco aos estados. E interessante, pessoal, que esse Código de Contabilidade ele surgiu com a necessidade de gerar informações sobre a dívida pública do governo. Então, não se tinha praticamente controle, né, do que se tinha de ativos e tampouco das dívidas. Então, esse Código de Contabilidade do governo federal, ele nasceu para quê? Para organizar, para demonstrar. Eu gosto muito de perguntar para meus alunos assim: olha, vocês emprestariam dinheiro a alguém que não tem as suas finanças organizadas? Vocês emprestariam dinheiro a pessoas que vocês sabem potencialmente que não têm condições de lhe pagar futuramente? Eu não emprestaria, né? Então, o que aconteceu foi mais ou menos isso. Olha, eu tenho que organizar as minhas finanças, eu tenho que organizar os meus balanços, as minhas demonstrações, para que eu possa ter condições de pessoas que venham investir em mim, né? Pessoas que venham investir no governo. Mais à frente, a Lei 4.320, né, que na verdade foi também um dos grandes marcos aí na contabilidade do setor público, porque ela trouxe regras para quê? Para a elaboração dos orçamentos públicos, certo? Trouxe regras para disciplinar como que deve ser a estrutura dos orçamentos, e não só do orçamento, mas também de quê? Dos balanços, né? Porque a contabilidade, ela sempre começa onde? No orçamento. E termina onde? No balanço. O orçamento ele é uma prévia daquilo que vai acontecer, uma prévia daquelas receitas e daquelas despesas que eu vou fazer. E ao final do ano eu tenho um balanço. Só que detalhe, ao final do ano eu não tenho só um balanço sobre o orçamento, eu tenho outros balanços. Tenho um balanço patrimonial, né, que mostra a posição de como que está o meu patrimônio. Eu tenho um balanço financeiro, eu tenho um balanço, tenho uma demonstração das variações, enfim, uma série de demonstrativos, né, que a gente vai aqui falar sobre alguns deles. Posteriormente veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe realmente algumas mudanças na contabilidade, mas não tão forte quanto a Lei 4.320. Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe um disciplinamento para a gestão fiscal, ou seja, ela trouxe um disciplinamento para que se tenha um equilíbrio entre receitas e despesas. O que acontecia antes da Lei de Responsabilidade Fiscal? Acontecia mais ou menos assim, pessoal. Se vocês, se for qualquer semelhança, né? Então, antes, o gestor fazia, por exemplo, um orçamento lá do seu município, que ele colocava como receita, 50 milhões de reais. Fazia uma estimativa de receita de 50 milhões de reais. Bom, se ele faz uma estimativa de receita de 50 milhões de reais, quanto é que ele estava autorizado a gastar, pessoal? Quanto? 50 milhões, não é verdade? Só que muitas vezes essa receita, ela era o quê? Superestimada. Para quê? Para poder gastar mais. O que acontecia no final das contas? Não se arrecadava aquilo que tinha previsto e ao final se gastava aquilo que tinha previsto. Isso aí gerava o quê? Déficit, né? Déficits recorrentes, os famosos restos a pagar, tá? Bom, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal fez? Fez mais ou menos assim: olha, gestor, você vai fazer o seu orçamento e vai dizer que ele é quanto? 100 milhões de reais. Aí a Lei de Responsabilidade Fiscal diz: olha, não basta fazer só o orçamento, você tem que fazer
o orçamento, tem que fazer também, tem que estimar as metas bimestrais de arrecadação. O que é que a lei de responsabilidade está dizendo? Olha, você pega o seu orçamentozinho da sua receita e divida aí em 6 bimestres e faça o acompanhamento bimestral dessa receita. Por quê? Porque se você não arrecadar aquilo que você está prevendo, por exemplo, no primeiro bimestre você pegou o orçamento e no primeiro bimestre você fez a divisão desses 30 bilhões e disse que vai arrecadar aí 3 bilhões de reais logo no primeiro bimestre, 6 bilhões de reais no primeiro bimestre. O que aconteceu? No final do primeiro bimestre, você vai lá no relatório resumido da execução orçamentária, no balanço orçamentário, e verifica que o quê? Verifica que a receita não foi de 6 milhões de reais, foi apenas de 4. O que a lei de responsabilidade fiscal diz? Faça agora um contingenciamento, ou seja, corte gasto, né? Para quê? Para que você não gaste mais do que o que você arrecadou. E aí, bimestralmente, deve ser feito esse acompanhamento justamente para quê? Para evitar essas dívidas, tá certo? Então foi mais ou menos aí uma das grandes inovações trazidas aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Certo? As normas brasileiras, na verdade, elas nasceram, ela teve como nascedor isso que a gente falou anteriormente, foram as IPSAs, né? Então, quantas normas internacionais de contabilidade do setor público eu tenho? 31, né? O que foi que aconteceu? Bom, para o Brasil, até agora, foram trazidas, das 31, foram trazidas 11 normas, né? Porque essas 11 normas são as que até agora se verificou que se adapta realmente ao Brasil. Então, veja, o que está se querendo fazer não é uma padronização. O que a gente deve fazer é o que? Uma harmonização. Porque nem todas as normas internacionais, logicamente, se aplicam a quê? Ao Brasil, nem todas, né? A gente tem, nessa transição, nessa interpretação das normas internacionais, nessa tradução, melhor dizendo, ela tem que trazer aquelas normas que são realmente aplicáveis ao setor público brasileiro. Tem que se respeitar a nossa legislação, né? Eu não posso trazer uma norma internacional que, por exemplo, vá contra a Lei 4.320 ou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então tem que haver esse processo de harmonização, certo? Depois que se harmonizar, aí sim, internamente, a nível de Brasil, se procura uma padronização, certo? Então, primeiro, pega essas normas internacionais, se verificou, que aquelas normas, as que são aplicáveis ao setor público brasileiro, e o Conselho Federal pegou, então, das 31 normas internacionais, ele trouxe 11 normas internacionais, certo? 11 normas internacionais de contabilidade. Então aí a gente tem uma norma, por exemplo, que fala só sobre conceito, objetivo, campo de aplicação, né? Ela vai trazer justamente o objetivo da contabilidade, ela vai dizer, olha, o objetivo da contabilidade pública qual é? Gerar informações úteis, gerar informações sobre o orçamento, sobre o patrimônio, sobre o financeiro, para o gestor. Vai gerar informações também para subsidiar a prestação de contas do gestor, porque as prestações de contas, pessoal, elas são eminentemente o quê? Contábil, As prestações de contas, ela, na sua maioria, ela leva informações contábeis. Como é que eu vou prestar conta se eu não tenho uma boa contabilidade? Como é que eu vou fazer uma boa prestação de contas se eu não tenho uma boa contabilidade? Certo? E ela diz também, são gerar informações úteis para o gestor, subsidiar a prestação de contas e fomentar o controle social. Aí é que está uma das coisas mais importantes: fomentar o controle social. Eu estava conversando agora há pouco até com o professor Sabino, dizendo o seguinte: professor Sabino, eu acho o seguinte, eu tenho uma concepção, eu acho, porque, gente, olha, veja bem,
não sem discriminar, logicamente, as demais disciplinas, né, que a gente teve no ensino fundamental, que a gente teve no ensino médio, mas eu, por exemplo, eu não lembro mais da fórmula de Bhaskara. Vocês lembram aí da fórmula de Bhaskara? Eu não lembro, mas eu preciso lidar com o dinheiro, lidar com o patrimônio, quer seja contador, quer seja administrador, quer seja médico, engenheiro. Eu tenho que entender um pouco de quê? De finanças, né? Então seria interessante aí, né, para se discutir, né, principalmente o pessoal, deve ter gente aqui da área da educação, a implementação de disciplina que fale sobre aquilo que a gente vai viver até o resto da vida, que é a questão do financeiro, né? Uma gestão financeira, sei lá, uma disciplina sobre gestão financeira, uma disciplina sobre cidadania financeira, né? Eu acho que muitas vezes essa falta de interesse de olhar os recursos públicos como eles estão sendo aplicados, eu digo sempre para minha esposa: olha, eu ainda hei de ver o dia que a população vai ter pelo menos, vai reservar 10% daquela parcela que ela tem de interesse pelo futebol, sem discriminar o futebol, para discutir questões financeiras, para discutir questões sobre quanto se paga e sobre o quanto está sendo aplicado esse recurso que sai do nosso bolso, certo? A norma, né, as normas de contabilidade, ela também trouxe aí, fala sobre o patrimônio, sobre o sistema, sobre o patrimônio. O que ela diz? Olha, qual o objeto da contabilidade? Qual o objeto? Qual o objeto de estudo da contabilidade? Né? Tenho aqui na plateia uma professora que me ensinou, né, desde o início, disse: olha, o objeto da contabilidade é o patrimônio, né? E o objeto da contabilidade pública? Patrimônio público. Patrimônio público. É o mesmo objeto. Não há duas contabilidades nem três. É uma contabilidade só. Contabilidade pública, ela é um dos ramos, né, da contabilidade geral. Então, veja só. Temos aí mais regras para o registro contábil, temos regras para as demonstrações contábeis, né? Então, a norma ela diz quais são as demonstrações que devem ser publicadas. Temos regras aí para o controle interno contábil. Novidade aqui para a gente, ó, temos regras agora sobre depreciação, né? O setor público ele tem que fazer depreciação. Não se fazia depreciação no setor público. Gente, ó, se você for lá na prefeitura, se você for no estado, até no próprio governo federal, você vai encontrar computadores, carros já totalmente sem condições de uso, a preço de quê? De aquisição, né, gente? Isso é um absurdo. Isso está inflando o meu patrimônio. Assim como também você vai encontrar, não só no governo estadual, municipal, mas também federal, você vai encontrar prédios enormes. A quanto? A R$1. É um absurdo, né, gente? Então a gente sempre se preocupa muito com o quê? Com o orçamento, né? Contabilidade pública, ela veio, essa nova contabilidade pública, ela veio dizer: olha, o orçamento é importante saber quanto entrou e quanto saiu, mas é importante saber também que aquilo que fica, aquilo que é patrimônio, né? Então também isso é objeto de interesse da contabilidade. Por isso que a depreciação tem que ser feita. A fazer depreciação para quê? Quem tem que fazer depreciação, né? Essa é a mentalidade antiga. Quem tem que fazer depreciação é a empresa, porque a empresa é que apura lucro. Tudo bem, mas a intenção aqui do setor público não é apurar lucro, não é fazer depreciação para apurar lucro, é fazer depreciação para mostrar para a sociedade que financiou aquele bem quanto que existe realmente de patrimônio, quanto que o patrimônio público está depreciado ou às vezes até subavaliado, não é verdade? Existe também essa questão da subavaliação. Então tudo isso tem que ser revisto. Também uma norma aqui, que a gente ainda está no começo, né, que é a norma que fala sobre informações de custo. Na verdade, aí não há muito estudo ainda, agora que o governo federal ele está iniciando um processo de implementação do sistema de custos, né? O governo federal está iniciando esse processo, também está numa fase, eu diria até embrionária, né? Que tem muito a que se desenvolver, porque é interessante, pessoal, você saber o seguinte: olha, seria bom saber quanto custa um aluno na escola, não seria? Seria muito bom passar essa informação para o gestor. Seria muito bom saber quanto que custa
um leito, né, de hospital. Seria muito interessante. São informações riquíssimas que hoje, infelizmente, a gente ainda não tem uma estrutura, né, de custos suficiente para se gerar essa informação, certo? Mas aí já se iniciou esse processo e a gente espera que futuramente isso aí já esteja num estágio bem mais avançado. Bom, as normas, pessoal, as normas de contabilidade, elas, na verdade, elas são um arcabouço teórico, né? Elas trazem ali as normas gerais. Então, para a gente pôr isso em prática, por onde a gente deve começar, né? Por onde a gente deve começar? Bom, eu oriento que a gente comece lendo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que foi editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, certo? Então, esse Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ele traz aí, ele pegou mais ou menos as normas de contabilidade e trouxe para a prática. É mais ou menos isso, né? Ele pegou as normas que são um arcabouço teórico, pegou aquelas normas e trouxe para uma prática, trazer para uma linguagem mais prática, uma linguagem mais acessível, certo? Então, os manuais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional têm essa função. E o que tem a ver a Secretaria do Tesouro Nacional nesse ponto, hein, pessoal? Bom, aí eu volto lá para a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: olha, tem que ser implementado o Conselho de Gestão Fiscal. Assim como o Conselho Monetário Internacional, tem que ser implementado o Conselho de Gestão Fiscal. No entanto, até que seja implementado esse Conselho de Gestão Fiscal, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz? Quem vai fazer as vezes, ou seja, quem vai editar normas de contabilidade para a consolidação das contas do setor público brasileiro, vai ser quem? A Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, além dos manuais, ela edita portarias, né, que devem ser seguidas por aqueles que trabalham aí no setor público, né, mais especificamente na área da contabilidade. Esse manual, ele traz um novo plano de contas. Então, ele traz lá um plano de contas, diria agora assim, padronizado, certo? Então, ele tem lá uma estrutura do plano de contas, né? O plano de contas, para quem não conhece, ele é a coluna vertebral da escrituração contábil, né? Então, se você tem um bom plano de contas, você tem condições de gerar boas informações. Então, esse plano de contas, ele passa a ser obrigatório, né? O seu modelo para todos os entes da federação. Só que a gente vai ver o seguinte: tem que se observar também as particularidades de cada ente, não é? Já pensou em, sabe que o plano de contas do governo federal, que tem mais de 13 mil contas, vai servir para a prefeitura de Quixeré? É complicado, né? Então tem que se fazer, logicamente, uma adaptação do plano de contas para cada ente, né? Tem que se fazer uma adaptação do plano de contas para cada ente. E esse novo plano de contas, qual o objetivo, né? Eu diria, principal objetivo é gerar novas demonstrações. As demonstrações contábeis, pessoal, elas passaram aí por uma mudança bem significativa, né? Então, o balanço orçamentário não é mais o mesmo. Hoje, o balanço orçamentário, eu vou conseguir, por exemplo, identificar quanto ficou de restos a pagar processado e não processado. Eu vou conseguir verificar quanto que foi de despesa empenhada, liquidada e paga. Antes eu não conseguia ver isso. Eu vou conseguir ver as minhas receitas no detalhe. Eu vou saber quanto que eu arrecadei de receita tributária. Dentro da tributária, quanto foi de receita de IPTU, quanto foi de TBI, quanto foi de ISS, quanto foi de taxa, ou seja, num nível bem mais detalhado, né? A norma pede que tenha um nível detalhado, né? Para quê? Justamente para facilitar o controle, né? Não só o controle dos tribunais, mas também o controle da sociedade. Como eu disse, né? Deve atender aí as particularidades de cada ente da federação, tem que haver uma adaptação, não dá para se jogar, né? Um plano de contas único que não seja adaptável a cada ente, né? Há necessidade de adaptação. Logicamente, obedecendo o quê? A um padrão. Então, você vai ter o plano de contas até um determinado nível.
de contas. A partir daquele nível, o ente ele tem a liberdade de incluir mais contas, certo? De acordo com as suas particularidades. Como eu disse também aqui no começo, pessoal, olha, a ênfase não tem que ser dada somente aqui ao orçamento, a receita e despesa. Toda, parece que eu digo assim, olha, eu digo não, o professor Lino Martins, né? Saudoso professor Lino Martins, ele disse assim, olha, isso é grande verdade, isso aí eu não esqueço. Ele disse que os contadores públicos têm que reler a Lei 4.320. Temos que reler, pessoal. Na verdade, a interpretação que a gente estava dando para a Lei 4.320 era outra. A gente estava dando uma interpretação meramente orçamentária. Mas a Lei 4.320, veja só, que coroa enxuta, né, pessoal? Lei 4.320, 64 ainda, né, com uma visão, de certa forma, inovadora, né? Desde 1964, ela já trazia regras do que é o patrimônio, já dizia que devia ser feita a depreciação. Ela já dizia o seguinte, que os bens têm que ser inventariados, cada um dos bens tem que ser inventariados, né? E a gente nunca deu tanta importância para isso. Então, realmente, agora a ênfase com essa nova contabilidade é no patrimônio, porque é o que fica, né, pessoal? Eu vou mostrar valores aí que vocês talvez não imaginavam quanto que fosse o patrimônio público brasileiro. Olha só, essa informação aí, como eu disse, a Secretaria de Tesouro Nacional, ela edita normas, né, para fazer a consolidação das contas públicas, e ela também faz a consolidação das contas públicas. Como assim, Wesley? É mais ou menos dessa forma. Você está lá no seu município, né? Município mais menor município do Brasil. Depois que você faz o seu balanço, você manda o seu balanço via internet, o contador, né, manda o balanço da prefeitura via internet, através de um sistema chamado SISTN, né, sistema do Tesouro Nacional, que ele pega todas as informações de todos os municípios, de todos os estados e do próprio governo federal. O que ele faz? Transforma isso tudo em um único balanço, né? Que é o balanço do setor público nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional ela tem que fazer isso até junho de cada ano. Ou seja, por que eu não trouxe informações de 2012? Porque eles têm até junho de 2012, agora, né? Chegamos, para fazer o balanço patrimonial do setor público nacional. Então lá, nesse balanço, que já está publicado, inclusive no site da Secretaria do Tesouro Nacional, essas informações eu tirei de lá. Então lá tem tudo. Tem quanto o setor público arrecadou, tem quanto o setor público gastou. E eu trouxe aqui só para mostrar uma síntese, na verdade, aí, do balanço patrimonial. Gente, olha só o total do meu ativo. Esse ativo aqui é o que? É ativo de todos os entes da federação, de todas as prefeituras, de todos os estados, do Distrito Federal e dos municípios. Gente, temos aqui um ativo de 5 trilhões de reais, pessoal. 5 trilhões de reais. Temos um caixa no setor público de 672 bilhões de reais. Temos bens móveis aqui, esse aqui eu duvido, né? Porque existem muitos bens móveis aí subavaliados e outros superavaliados, mas pelo que está dizendo aqui, de bens móveis, os entes, né, públicos federados, eles têm o quê? 134 bilhões de reais. De bens imóveis, 459 bilhões de reais. De valores a receber, gente, isso é dívida ativa. A maioria aí é dívida ativa. Quando você olha para um balanço desse, você se pergunta, eu pelo menos me perguntei, peraí, um ativo aqui eu tenho de valores a receber, na sua maioria dívida ativa, e também títulos, né, que o governo federal tem a receber, de 3,3 trilhões de reais. Tem uma dívida interna e externa de 3,2 trilhões de reais. Quando eu olho assim, rapaz, os meus valores a receber dariam para pagar toda a minha dívida, né? Então isso aqui, pessoal, só para a gente despertar o interesse, né? Só para a gente olhar, começar a despertar. Olha, quanto é que o governo deve de fornecedores? Quando ele terminou o ano de 2011 devendo a fornecedores? 30 bilhões de reais.
Então são números bem expressivos que realmente merecem ou não merecem atenção? Acreditamos que sim, né, pessoal? Pelo menos eu acredito que realmente mereça o nosso interesse esses números, né? Então aqui são só algumas informações, como eu disse, para despertar aí as ideias. Qual o benefício dessa nova contabilidade? Benefício, gente? Dar maior transparência e confiabilidade às informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais, né? Vai possibilitar também essa harmonização, né? Que se faça o quê? Um comparativo. Olha, eu vou poder comparar, por exemplo, quanto que vou poder comparar o balanço do governo do estado do Ceará com o balanço do estado de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Vou poder comparar o balanço da prefeitura de Itapipoca com o balanço da prefeitura do Rio de Janeiro, né, de São Paulo. Então, além de trazer essa informação a mais, eu vou poder fazer uma análise também comparativa. E acredito que, acima de tudo, fazer uma instrumentalização de quê, gente? Controle social. Então, essa é uma das funções que eu considero mais nobre, né, da contabilidade pública, que é justamente esse fomento ao controle social. Né? Contabilidade pública, detalhe, né, gente? Contabilidade pública, ela não se resume apenas aos órgãos públicos. Já disse, né, como foi dito ontem, a lei de acesso à informação, ela alcança inclusive as entidades não governamentais que o quê? Recebem recurso público. Não é público? Tem que ser dado publicidade, né? Se é público, tem que ser dado publicidade. Se eu tenho uma organização social que receba recurso do governo, logicamente que eu tenho que demonstrar para a sociedade o que eu apliquei, né? Isso diz a lei de acesso à informação. Os novos procedimentos. Olha só, um monte de ambulância ali sucateada. Provavelmente esses aí estão no balanço lá, sei lá, da prefeitura, do município, do estado, a preço de aquisição ou de doação, né? Se ela recebe como doação, provavelmente lá no balanço está demonstrando isso, que não é verdade. Essas ambulâncias provavelmente não valem mais o preço que está sendo demonstrado lá no balanço, certo? Isso é infelizmente ainda é uma realidade. Tem que se fazer também a reavaliação. Então, se olha, se eu tenho bens, né? Por exemplo, se eu tenho os meus bens imóveis, eles estão em sua maioria subavaliados, e a gente sabe que com essa valorização, né, do mercado imobiliário, eu tenho que atualizar esse preço. Não é só porque eu sou do setor público que eu não posso atualizar, eu devo atualizar o preço, né, o valor do meu patrimônio desses bens. Redução ao valor recuperável. O que é isso? Aí também é algo novo. Redução do valor recuperável é o seguinte: além da depreciação, o seu bem está no estado lá que realmente não tem mais condições de uso. Você está, por exemplo, com um carro, né, um veículo lá, ano 2010, mas ele já está totalmente sem condições de ser utilizado. Você tem que fazer aí uma atualização de valor, logicamente para menos, né, que é o chamado impairment, né? Reduzir ao valor. Veja só, não estou depreciando, além da depreciação, eu ainda estou reduzindo mais o valor, porque ele não tem, né, tanta serventia e não vale realmente aquele valor que está registrado no patrimônio. Então tem que fazer essa atualização. Controle das receitas por destinação de recursos. Isso aí é um desafio, né, pessoal? Porque é o seguinte, olha, um desafio e algo de extrema importância, que é o seguinte: com esse novo controle da contabilidade, você vai ter condições de saber o seguinte: quanto que eu arrecadei de recurso de convênio, quanto que eu arrecadei de recurso de convênio para a saúde, para a educação, com o que eu gastei. Se teve sobra de dinheiro, o que eu devo fazer com ele? Bom, o que determina a lei de responsabilidade fiscal? Ela diz o seguinte: olha, mesmo que você tenha, aliás, se o recurso for vinculado e houver sobra de recursos ao final do exercício, esse recurso tem que ser utilizado no ano seguinte no objeto de sua vinculação. Opa, peraí. Quer dizer então, Wesley, que se eu tinha recurso vinculado à manutenção e desenvolvimento do ensino, e eu cumpri, né,
com a minha obrigação. Eu cumpri com a minha obrigação, cumpri o meu limite constitucional de aplicar pelo menos 25% na educação. Sobrou dinheiro. Está lá no caixa da educação. O que eu faço? Jogo esse dinheiro lá para o Caixa Geral do Estado, para o Caixa Geral do município? Não. O que é que diz a lei de responsabilidade fiscal? Tem que ser usado no objeto de sua vinculação, mesmo que em exercício diverso. Né? Então, é por isso que é necessário se fazer esse controle por destinação de recursos. O novo plano de contas já traz ferramentas necessárias para esse controle. Algo também que o setor público não fazia: registro de bem de uso comum do povo. Esse aí foi um dos pontos mais polêmicos. Registrar bem de uso comum do povo, né, pessoal? Como assim? Vou pegar a Lagoa do Opaí e colocar no balanço da prefeitura, porque a Lagoa do Opaí é um bem de uso comum do povo, né? É da Maraponga, da Messejana, né? A Lua, ontem estava maravilhosa, né, pessoal? É um bem de uso comum do povo, sim ou não? Poxa vida, jogar a Lua no balanço do governo é meio complicado, né? Mas não se preocupem, né? Não se preocupem, porque esses bens de uso comum do povo são só aqueles que são bens que a gente chama de artificiais, né? Bem de infraestrutura. São as praças, as estradas, né? Daquilo que a gente, que consome recurso público. Então, se consome recurso público, nada mais justo do que ser demonstrado aonde, hein, pessoal? No balanço, os balanços públicos. Sabe o que acontecia? Que ainda acontece? Acontece assim, ó. Você pega, o governo pega dinheiro emprestado. Vou voltar aqui um pouco. Pronto, ele pega dinheiro emprestado. Bom, se ele pegou dinheiro emprestado, esse dinheiro vai cair no caixa, não vai? Vai cair bem lá no caixa. Se ele pedir emprestado, ele vai mostrar como dívida que ele está pedindo emprestado. Então ele entra no caixa e fica o passivo. Aí o que acontecia? Eu pegava aquele dinheiro do caixa, construía estradas, construía viadutos, construía praças e tirava o dinheiro do caixa e saía como despesa. E não jogava o valor como ativo. No final das contas, o que acontecia? Eu só tinha a dívida demonstrada no meu balanço. Não tinha o quê? Meu ativo. Né? Então, essa mudança, ela veio para corrigir isso. Para dizer, olha, é preciso que você realmente, não é patrimônio público, não está consumindo recurso público, mesmo que seja de uso comum do povo, tem que ser ativado. Tá certo? A forma como isso vai ser ativado, aí você tem que olhar, né, com mais detalhe, tem que pedir informações de engenheiros, laudos técnicos, né? Bom, a mudança, né, requer o que, pessoal? Atualização profissional. Pessoal, contador ele tem que voltar para a sala de aula, não tem jeito, certo? Não tem jeito. Tem que ter atualização profissional. Tem que voltar para a sala de aula, tem que estudar, tem que ler os manuais, tem que se reunir em comissões, né, Hortência? Tem que se discutir vários assuntos que ainda não estão tão passivos assim. O processo é complicado, não é fácil. Não só os contadores, né? Mas os gestores também, certo? As pessoas que trabalham na área de orçamento, que trabalham na área de patrimônio, não dá mais, pessoal, para jogar no setor de patrimônio aquele servidor que não quer nada, né? O servidor não gosta de trabalhar, não. Bota ele aonde? Tem duas opções: ou setor de patrimônio e almoxerifado, ou no atendimento ao público, não é assim? Não existe mais isso, né? Vamos colocar gente qualificada aí, né? Os gestores, colocar pessoas qualificadas lá nesse setor de chaves. Atualização tecnológica, né? Os gestores precisam ter uma atualização tecnológica e mudança de cultura. Tem que haver uma mudança de cultura muito forte, pessoal. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Se dirige um carro manual, você está tão acostumado a dirigir um carro manual, quando você pega um carro automático, o que acontece? Muitas vezes no começo, fica dando aqueles pulinhos, né? Então, a gente está na fase dos pulinhos ainda, tá certo? Mas é um processo, né? É um processo. Só para finalizar, o estado do Ceará, pessoal, ele é referência nacional.
ele não está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Nem o Fortaleza nem o Ceará. No entanto, o estado do Ceará, ele é um dos pioneiros na contabilidade pública do Brasil. O estado do Ceará, ele foi o primeiro estado do Brasil a entregar as suas demonstrações já no novo padrão de contabilidade. A obrigatoriedade era para quando? 2014. O estado do Ceará já cabeçou, dizia até sem esse processo, e já entregou as suas contas lá. Nós recebemos lá no Tribunal de Contas a sua prestação de contas já com o novo padrão. Acho que eu cumpri meu tempo, né? Então, aí pessoal, só uma frase aí do Rui Barbosa, né? Não é a terra que constitui a riqueza das nações, e ninguém se convence de que a educação não tem preço, não é verdade? Então, obrigado aí, pessoal, pela atenção, tá certo? E a gente se põe aqui à disposição para qualquer dúvida. Bom, pessoal, nós gostaríamos de parabenizar ao Wesley pela sua apresentação e agradecer por essa explanação aqui tão elucidativa, né, para quem já na área, quem ainda não lida com essa parte de contabilidade pública e tal, certamente tem mais algumas dificuldades, mas com o dia a dia nós iremos avançando nessa questão. O Conselho Regional de Contabilidade tem um grupo de estudos, né, do qual nós fazemos parte, eu, o professor Wesley, e tem outros colegas lá, e que a gente vem se reunindo ao longo do tempo, e a tendência é aprofundar ainda mais esses encontros, como também temos participado a nível nacional de vários encontros, de vários congressos sobre essa questão. É realmente muito complexo, principalmente como os senhores e as senhoras puderam observar, no que diz respeito à questão da contabilidade patrimonial, essa história da reavaliação, da depreciação, e principalmente nesse aspecto que ele falou agora já por último, em relação ao registro dos bens de uso comum do povo. Já se nota uma dificuldade muito grande dos municípios em trabalhar essa questão, né? Porque terá que ser feito todo um levantamento, toda realmente uma reavaliação das praças, das estradas, né? De todos os bens realmente de uso comum existentes em todos os entes, em todos os municípios, estados e tal. E não tenho dúvida, os municípios terão grandes dificuldades para isso. Já existe um cronograma, inclusive atendendo uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, a portaria 828, e também já encaminhado aos tribunais de contas um cronograma de ações, principalmente nessa questão das providências para a implantação da contabilidade patrimonial, ou seja, dos registros desses bens. E evidentemente que, mesmo tendo sido encaminhado esse cronograma aos tribunais de contas, no caso dos municípios, ao TCM, a gente já nota uma deficiência, uma dificuldade muito grande. Mas com certeza iremos aprimorar essa questão e teremos certamente resultados positivos. Bom, dado ao avançar da hora, nós vamos abrir aqui, segundo a coordenação, para apenas duas perguntas, né? Se alguém gostaria de se manifestar, então abriremos para duas perguntas e em seguida encerraremos. Muito obrigado. Bom, então nós passamos agora, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pelo convite formulado ao Conselho Regional de Contabilidade,
Agradecemos a todos vocês e parabenizamos a direção do evento por essa bela iniciativa. Passamos a palavra ao cerimonial. Muito obrigado.